Domingo, o campeão brasileiro estará ao vivo na Globo. É o Botafogo enfrentando o Palmeiras em São Paulo. Jogaço. Logo na estreia do Brasileirão, né? A transmissão começa às 3h30, tem um montão de novidades e a bola rola às 4h. É o Botafogo em busca do bi. E tá chegando reforço pro elenco já forte do Botafogo. É o atacante Gonçalo Mastriani, uruguaio, 31 anos. Foi contratado por empréstimo até o fim do ano. Ele começou a última temporada no América Mineiro, depois foi pro Atlético Paranaense, que acabou sendo rebaixado no Brasileirão, né? Mas no ano passado, foram 49 jogos dele com 22 gols, uma boa média. E em 2023, quando ele ficou o ano todo no América Mineiro, foram 41 jogos e 21 gols. É bom jogador, o homem sabe fazer gol, hein? Depois de 6 anos... Vamos fazer aquela listinha do que a gente acha que vai acontecer com os clubes aqui embaixo. Vamos começar com o Fluminense. Vocês acham que ele vai entrar no favoritos ao título? Top 8 pode surpreender, luta para não cair ou Z4? Lucas Pedrosa, Fluminense. Fluminense pode surpreender. Também acho. Acho que é uma equipe que se reforçou bastante nessa janela. Todos os jogadores como Canóbio, como Hércules. O Otávio, infelizmente, teve uma lesão, mas é um jogador também interessante. Estou muito ansioso para ver o Lescano, que é o meio-campo que veio do futebol paraguaio. Então, o Fluminense já tinha um conjunto decente, eu acho que o Fluminense pode surpreender. A grande verdade é que pro que o Flu mostrou nas últimas temporadas, era no mínimo um top 8. Só que como o ano passado surpreendeu negativamente, a gente vai colocar ele no Só pode uma surpreender. dúvida, Quando vocês botam aí, podem surpreender, o surpreender em relação a quê? Porque assim, eu botaria o Fluminense no top 8. Top 8. Quando você bota surpreender, o quê? Brigar por título? G4? É positivamente. É isso? Então positivamente. Eu vou votar no top 8. Eu não acho que o Fluminense vai brigar por título e nem vai brigar pelo G4. Eu acho que pode surpreender. Não, peraí. Eu acho. Então, eu vou pelo top 8. É positivamente, Então tá? pode surpreender, está acima do top 8, é não, isso? Não, o top 8 é que você acha que ele não vai ser campeão. É isso? Mas ele vai estar ali no top 8. Aqui, a gente... Isso aqui, pra mim, é uma... Eu tô indo nessa linha, tá, Fernandinho? Eu entendi. Isso aqui, pra mim, é meio que uma certeza. Ele vai ficar no top 8 essa temporada. É isso. Aí ele pode surpreender buscando um título, buscando um G4. Eu não acredito em título. Aí eu não acredito, não. Então eu botaria o Fluminense no top top 8 também. Eu votaria no pode surpreender, mas aqui é uma Se a democracia, régua bota é no top essa, 8. A régua é essa. É. Não é essa? Entendi certo a regra do jogo? É isso. Entendi aí? Foi isso que vocês inventaram? Essa é a regra do jogo, Tá, entendeu? eu vou no top 8. Eu votaria no pode surpreender, então vocês escolheram o top 8, então o Fluminense ali no top 8. O Flamengo, Vene Casagrande? Flamengo, com certeza, favorito ao título. Para mim, é o principal favorito, inclusive. Hoje, a competição começa nesse final de semana. Se eu tivesse que arriscar aqui no principal favorito, pelo tudo que está acontecendo no início da temporada, pelo que os clubes vêm mostrando. Exemplo, o Palmeiras, por exemplo, que é outro que eu vou botar ali como favorito ao título, não vem jogando um bom futebol, muito pelo contrário, o Abel Ferreira está sendo muito cobrado pela exigência de ter um futebol melhor dentro de campo. Então hoje eu considero o Flamengo favorito ao título, favoritaço ao título entre todos os clubes. Favoritaço eu não consigo dizer porque é o Campeonato Brasileiro. E quando o Campeonato Brasileiro chega é bem diferente. Assim, tem times como o Internacional jogando muita bola, o próprio Corinthians que vai chegar com muita moral no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras por si só é o Palmeiras, apesar de estar jogando muito mal. O Botafogo pode surpreender, então eu coloco o Flamengo favorito ao título, mas não favoritaço. Porque o Campeonato Brasileiro não pode ter um favoritaço. Quando eu digo favoritaço, é o principal favorito. Entende? Pra mim é o número 1 ali a brigar pelo título. Mas eu tô com o Pedrosa. Eu também não acho que é o número 1 pra brigar com o título. Até porque você falou ontem, que foi você ou foi o Pedrosa, que talvez esse vai ser o campeonato mais equilibrado por cima. Então. Vocês dois, né? Uhum. É porque eu tô levando em consideração o investimento que o Flamengo tem em seu elenco. A gente pôde ver ali, segundo o site, que tem a maior folha salarial. Bons jogadores. Pra mim, o melhor elenco do futebol sul-americano. Um treinador que está dando conta do recado, inclusive muitos pedem na seleção brasileira atualmente, e o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, diante disso tudo, diante desse cenário, eu boto o Flamengo, inclusive vem jogando o melhor futebol. Para mim é o melhor futebol. Eu acompanho, por exemplo, o Internacional, que para mim é um bom time também, e vai brigar pelo título, considero que vai ser um dos favoritos ao título também, mas o Flamengo, para mim, é o principal. Eu acho que a briga vai ser longa e boa. Se a gente for parar para lembrar de 2024, e aí eu sei em detalhes, porque foi o meu time que penou e no final tocou na taça, e vocês, obviamente, com a memória boa que vocês têm, vocês vão lembrar, o Botafogo brigou o título no início, em 16ª rodada.
com o Flamengo. Quando eu falo brigou, porque o confronto direto, quem ganhasse assumiria a primeira colocação. Sim. Com o Flamengo, do primeiro turno, com o Palmeiras no primeiro e no segundo turno. No momento em que eles se encontraram, foi o momento que quem vencesse assumiria o Só pra ficar claro, não tô dizendo que o Flamengo vai ser campeão não, tá, gente? Deu pra entender, embora perfeito. tenha aparecido. E com o Fortaleza, o Botafogo em algum momento que ele encontrou o Fortaleza... mas quando ele encontrou, quem ganhasse assumiria a liderança. Sim. Ele foi com o Fortaleza, foi com o Palmeiras na ida e na volta e foi com o Flamengo. É porque ano passado o Inter enfrentou a tragédia. Porque eles montaram... Eu lembro disso, o presidente falando, a gente está montando time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que a gente tem que mudar essa régua. Como assim? Eu acho que o top 8 está acima do pode surpreender. Porque, por exemplo, o top 8 significa que esse time vai estar entre os 8 colocados. Eles vão mudar. Sabe por quê, Lucas Pedrosa? Você é um cara que você convence com a sua lábia. É porque, por exemplo, o Vasco... Eu não sei se o Vasco vai estar no top 8 para eu botar o Vasco no top 8, com certeza. Meio de tabela? Isso, Tá bom. Eu acho que é isso. Então vamos lá. Meu fogão. Eu vou votar primeiro. Um dos favoritos ao título. Vocês. Eu acho que, pelo que o Botafogo fez no ano passado e por ter jogadores que são campeões brasileiros, tem um grupo que é campeão brasileiro, apesar de muitos terem saído, eu não posso colocar o Botafogo na mesma prateleira do que o Fluminense. Eu vou colocar, mesmo com todo esse início de temporada, o Botafogo tropeçando, o novo técnico, o Botafogo ainda tem um time muito bom. Então eu vou botar favorito ao título também. Você, Venê? Diante dessa classificação que nós temos aí, eu coloco como favorito ao título também. Vocês não estão acreditando no meu fogão, é isso? Se tivesse ali briga pelo G4, talvez eu colocasse brigando pelo G4 pela incógnita que é o Botafogo. Depois de muita reformulação no elenco, continua tendo um bom elenco e a gente não sabe como é que o Renato Paiva vai se sair. Exatamente. Perdeu duas grandes peças, mas o time continua. Não, mesmo, o time né? continua, mas se a gente for olhar no banco de reservas, o banco de reservas na temporada passada era muito melhor do que nesse ano, pelo menos na minha concepção. E o Renato Paiva é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai ser o Botafogo. A gente brinca aqui que a temporada do Botafogo começa em abril, mas é verdade. A gente não sabe como é que vai ser esse Botafogo. Vai encaixar? A gente não sabe, é uma incógnita, embora tenha um bom elenco. Então, diante disso, eu voto porque o Botafogo, se a gente for pensar bonitinho, o Botafogo tem um bom elenco. Tem. E aí, o do ano passado era muito melhor. Mais ou menos. Defensivamente, do ano passado era muito pior. E esse ano é muito melhor, que tem o David Ricardo, tem o Jair. E no ano passado não tinha, né? As laterais, todo mundo tem seu reserva e é igual, né? O meio de campo, os volantes, né? Também tem muita capacidade. Mas o problema do Botafogo é a incógnita. Que mudou. É a incerteza. Não, eu acho que o Botafogo... Porque eu não sei, a gente não sabe se o elenco vai encaixar. O elenco do Botafogo é bom. Não. Mudou muitas peças, mas vieram outras. Se você fizer um paralelo de como começou o Botafogo em 2024 e como começou o Botafogo em 2025, o time de 2025 é melhor. É melhor, eu como também acho. Como começou o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você. Porque o Botafogo foi receber as grandes peças no meio do ano. E por isso que eu acho que o Botafogo é um favorito ao título. Eu acho que sim. Eu acho que é, porque... O elenco é bom. Porque a gente tem aquele impacto assim. E a gente fala muito da reformulação no futebol, né? Sim. O Botafogo teve coragem de reformular, de tirar e botar a gente mais jovem, tirar a galera que ele achou que não era. Se é certo ou errado, a gente não sabe, mas foi a forma que o John entendeu de ventilar e oxigenar para um ano que tem Mundial, por um ano que tem Brasileiro, que tem Libertadores. Então eu não consigo ver que um olhar de o Botafogo é top 8. Botafogo, para mim, é favorito ao título, mas a opinião é igual pro bumbum. Cada um tem a sua. Mas os três votaram. Os três votaram favorito. Não, mas é porque vocês falam, eu só não boto no top 8, é porque vocês ficaram em dúvida. Eu não falei isso, não. Eu falei, diante do que a gente tem aí, é favorito ao título. Se tivesse briga pelo G4, eu botaria briga pelo G4. Então, aí você falou, ou seja, não é favorito ao título, é isso que eu tô falando. Não, nessa classificação eu boto como favorito ao título. Tudo bem, Vini, mas você acabou de falar pra mim assim, mas eu botei favorito ao título. Eu falei, mas você botou não querendo botar. É isso que eu tô falando. Não, eu botei querendo botar. Mas se tivesse um G4, você botaria o G4. Sim. Então você não queria botar. Ué, então não queria. Não, é diante dessa, mas diante do nosso tier list, favorito ao título. Tudo bem, mas diante do que você falou, eu falei, mas você não queria botar no favorito ao título, não, eu não falei isso, eu botei. Mas não era o que você queria, é isso que eu tô querendo dizer. É porque eu acho que o top 8 significa que tá classificado para Libertadores. É. Teoricamente, entendeu? Óbvio, é isso. Porque vai até G7 praticamente. Gente, vocês estão... tá muito engraçado. Ai, meu Deus.